Olá, você acompanha ao vivo a reunião da Comissão Permanente da Mulher pela TV Câmara Campinas. Meu boa tarde a todos, agradecendo a presença de cada um aqui presente. Então, hoje damos início a mais uma reunião da Comissão Permanente das Mulheres, com a presença aqui dos palestrantes, Dr. Renato Delova, advogado, tema, a mulher nas religiões, e o Dr. Evandro Alcântara de Souza Aranha, psicólogo. Então, já queria chamar os dois à mesa aqui. Também chamar o Carlão, o vereador Carlão do PT, para fazer parte aqui, que ele faz parte da comissão. Agradecer a presença aqui da assessora Alessandra da Silva, do vereador Marcos Bernadelli. A Rosane. É Rosane, escreveram aqui meio... Arazão. A conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito obrigado também. E agradecendo a presença já de todos aqui presentes, seu Teodoro, os demais aqui presentes, agradecendo a presença de todos aqui. Seu Teodoro, pela primeira vez na Comissão das Mulheres. Eu quero já começar a dar início com o Dr. Evandro, hoje abrindo a sessão. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Neuza. Quero dizer que é uma honra sempre poder participar de assuntos tão importantes e a gente sempre procura trazer alguns temas e a vereadora Neuza sempre tem sido muito gentil conosco, muito carinhosa em nos ajudar a cooperar um pouquinho, não é verdade? E o doutor Renato também, sempre tão ilustrado aí com as coisas, com tanta sabedoria. Gostaria de iniciar falando sobre três irmãs que andavam juntos. A raiva, a mágoa e a angústia. Interessante que essas três irmãs, a primeira, a raiva, morreu envenenada por uma água ruim, por uma má água. Que interessante que era o nome da segunda irmã, que também morreu. E o interessante é que eram essas duas irmãs que eram alimentadas pela terceira irmã que sempre cuidava delas, que se chamava Angústia. E que por um acaso morreu junto quando a última das irmãs morreu, a segunda irmã morreu. A raiva, a mágoa e a angústia. São três sentimentos humanos. Acredito que todos nós, pelo menos a maioria, já experimentou pelo menos um ou todos eles, né? Porque são parte da questão da nossa existência. Mas por que eu comecei contando a história dessas três irmãs, que não são só três irmãs, mas de vez em quando elas batem na porta da gente? A raiva, ela é algo ligado muito à questão da frustração. A gente fica com raiva quando as coisas não se encaminham da forma que a gente quer. A mágoa é uma água ruim, uma água envenenada, né? E ela anda muito junta, porque a mágoa às vezes dura uma existência toda, uma vida toda. E a angústia? O que é a angústia? A angústia é aquele sentimento ruim que aperta o peito e às vezes a gente fica meio falando, puxa vida, né? É quando a ansiedade, ela extrapolou, ela encheu o copo, então aí as pessoas, nós todos, nos sentimos angustiados.
Vivemos uma época de correria, de angústia, onde esse excesso de ansiedade, que existe a ansiedade boa, que é aquela que nos move, mas existe a ansiedade ruim, que é aquela que extrapola isso. É aquela que diz que você está sempre atrasado. Parece aquele coelho da Alice no País das Maravilhas, né? Ele está sempre fora com o relógio atrasado. E a gente tem uma impressão de que nós também estamos sempre com o relógio atrasado, então nós estamos sempre angustiados com as coisas, parece que o mês é muito pequeno, o ano é muito pequeno, a nossa existência, às vezes, parece que é muito pequena. Isso é um pouco da questão cultural também. Na verdade, se nós observarmos, ah, as coisas boas da vida, elas sempre têm uma parte que é ligada à questão da pausa. Por quê? Porque a pausa nos ajuda a refletir sobre nós mesmos. Hoje nós estamos aqui justamente, de certa forma, fazendo uma pausa para refletir sobre as questões ligadas à mulher. Em outros debates, até o Dr. Renato colocou muito bem isso, que a dignidade feminina já é algo implícito, ela já é algo natural dela. A mulher é digna por si só. E nós, muitas vezes, por não pararmos e observarmos nós mesmos, nós ficamos correndo atrás de algo que já nos pertence. Um dos assuntos que eu gostaria de trazer é uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia e que é ligado à angústia, é ligado a essa questão dessas três irmãs, porque uma vai gerando a outra, né? Obrigado. E que é a questão da culpa. A culpa, já perceberam como que às vezes a culpa é algo muito do universo feminino, no palavreado feminino, parece que a culpa aparece mais? Mas culpa pelo quê? Às vezes a mulher se sente culpada porque o relacionamento não deu certo, porque ela está atrasada para levar o filho, porque parece que o dinheiro não deu no fim do mês, ou parece que ela está sempre culpada, está sempre culpada, sempre culpada. Nos relacionamentos, o agressor, de uma forma geral, faz com que a mulher se sinta culpada. E o pior não é o agressor dizer que ela é culpada ou que ela tem culpa, é ela se sentir, ela comprar essa ideia. E isso faz com que a vida dela fique fora do ritmo. O nosso coração bate num ritmo. E quando ele perde esse ritmo, se estabelece, se instala ali uma doença. E essa doença, quando não corrigida, ela pode gerar a morte. Figurativamente, a gente diz dessa morte também da morte da consciência de si mesma. Por que si mesma? Porque a culpa, você viu que ela já tem até um nome feminino, culpa, né? Porque parece que as mulheres às vezes se sentem muito mais culpadas do que os homens. Então, é interessante que quando nós falamos de culpa, muitas pessoas acham e ligam essa questão da culpa ao engano, puxa, eu sou culpada porque o relacionamento não deu certo, mas não existe relacionamento de uma pessoa só. Ah, eu sou culpada porque talvez eu acho que meus filhos estão sofrendo. Eu não tenho nem certeza se eles estão sofrendo, mas estou achando que eles estão sofrendo por determinada atitude, por ter sido firme em determinado momento. E aí vem a importância de trabalhos como esse, que a vereadora Neuza desenvolve, de ajudar as mulheres a entenderem melhor o mundo que as cerca, de ajudá-las a encontrar, inclusive, um caminho. Porque nesse encontrar um caminho, nós também nos livramos da ditadura da culpa. A culpa é como um grilhão, ela nos acorrenta e ela não nos permite enxergar mais. É como se uma pessoa que está acostumada a ver, em determinado momento, ficasse cega. E aí ela vai tateando as coisas, mas
com muita reticência, porque um dos frutos da culpa também é o medo. E esse medo é ligado a essas questões todas que nós estamos trazendo aqui. A culpa nunca vai trazer benefício. A pessoa fala, puxa vida, mas mesmo aquela culpa que a pessoa realmente tem culpa, digamos assim, porque a gente está falando um pouco da culpa onde a pessoa, onde é incutido na pessoa essa questão. Existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Se você faz uma coisa errada, você não deve ter um sentimento de culpa, porque senão você não consegue corrigir. Você tem que ter uma noção de responsabilidade. Qual a diferença? Vou dar um exemplo. Digamos que um rapaz sai aí numa noite, conhece uma pessoa, uma moça, e aí 3 meses depois, essa moça bate na porta dele e diz, olha, eu estou grávida. Se ele for munido da culpa, ele vai enrolar a vida todinha dele e dela, porque ele vai falar, meu Deus, e agora? Não sei o que eu faço, não sei se vou e se fico, não sei se fico se vou, não sei se vou para lá, vou para cá. O que acontece? Não acontece nada. Ele simplesmente vai fazer da vida dele um inferno. E aí ele vai gerando uma roda de sentimentos ruins, e essa roda de sentimentos ruins, ele fala, bom, então, por uma questão de culpa, eu sou obrigado, pela ditadura da culpa, eu sou obrigado a casar com essa moça que eu nem conheço. Casa. É certeza que daqui a uns 2 anos a vida está um inferno, já estão separados, e a vida ficou menor, a vida ficou pequena. E, diante de todas essas questões, as pessoas que também o cercam ou que forçaram aquela situação vão também ter uma vida muito angustiante, que é a última daquelas irmãs, das 3 irmãs. Primeiro vem uma vida de muita raiva, depois a mágoa que se instala, e aí, por fim, né, acaba sucumbindo, acaba encerrando isso daí em muito rolo e muita tristeza. A responsabilidade já é diferente. A responsabilidade é querer reparar quando é possível. Por que quando é possível? Porque há situações que não são possíveis um reparo, mas é possível uma postura frente a elas, uma postura digna. Então, esse mesmo caso, o rapaz sai com a moça, aí bate na porta dele e diz, olha, daqui mais um pouco você vai ser papai. Se ele tem responsabilidade, ele diz, ok, não te conheço direito, mas o que é correto frente a essa situação? Caso o filho seja meu, eu vou assumir todas as questões ligadas a isso e vou ter alegria em compartilhar a vida com esse filho. Então, ele assumiu uma questão de responsabilidade. Ele afastou a culpa. Ele não está procurando um culpado ou uma coisa assim. Então, a vida andou. Então, ele vai atrás do quê? Da dignidade da pessoa, da moça, do filho, da criança, da família. Ele diz para ela, olha, eu não te conheço tão perfeitamente para que a gente possa dividir a vida, mas nós vamos dividir o filho, no bom sentido. E aí ele apela para as questões mais interessantes da vida, as questões ligadas, inclusive a questão da justiça. A questão da culpa nunca tem muita justiça, porque, como eu disse, é uma ditadura. E o que é uma ditadura? É você engolir algo, aceitar algo de uma forma que não depende exclusivamente, necessariamente, da sua vontade. Depende da vontade do outro, depende da imposição do outro. E essa imposição nós experimentamos muito, nós em nós mesmos, quando nós impomos dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa psique, esse sentimento que nos paralisa. A culpa, ela gera um corpo sem alma. E uma alma, às vezes, num corpo oprimido. Então, a pessoa fica abatida. Ela não consegue, então, fazer uma coisa importante, que é a boa utilização da vida. O que é uma boa utilização da vida?
Pessoas que são felizes são as pessoas produtivas, as pessoas que se movimentam, as pessoas que olham algo além de si mesmas. A culpa, ela gera algo tão envenenado, tão ruim, que ela não permite olhar além. A pessoa diz assim, puxa, eu vou comprar tal coisa. Não posso, porque eu estou preso pela culpa. Às vezes coisas para o próprio prazer. Nas relações ligadas à figura feminina, à mulher, de uma forma geral, uma das formas de maltratá-la, de reduzi-la, de tirar a importância da mulher, é colocar nela a questão da culpa. O relacionamento terminou por sua culpa. Eu te batia todo dia, mas a culpa é sua. Percebem como que às vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia e como isso é extremamente hediondo, é perverso demais? Olha, o nosso filho apresenta tal problema e sempre se cria um problema diferente. Até aquilo que era para ser bom acaba virando ruim, porque a culpa sempre apresenta as coisas de uma forma contaminada. E o discurso de quem oprime, né, sempre é um discurso com a mão de ferro. Mão de ferro não serve para nada, né? A disciplina, sim, a boa disciplina. E como é que funciona a boa disciplina? A boa disciplina funciona, primeiro, através do bom exemplo. Quem de nós aqui, ou que nos ouve, que nos vê, não se lembra do bom exemplo de alguém da sua família e disse assim, olha, eu tinha um pai, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, alguém que em determinada situação agiu de tal forma e esse agir falou infinitamente mais do que as palavras. Daí vem o ditado, se as palavras movem, os exemplos arrastam. Os grandes exemplos da vida, eles são simples e eles começam através do interno, da forma de ser, de se estar no mundo. A culpa, ela é um peso que nenhum de nós pode carregar. Às vezes eu ilustro isso para algum paciente da seguinte forma. As pessoas dizem assim, não, eu preciso suprir as necessidades do meu filho. Então, principalmente as mulheres que já têm turnos pesados, porque às vezes elas cuidam da casa, elas às vezes ajudam pai e mãe, elas, né? O que elas fazem? Elas acabam carregando toneladas sobre si mesmas. Então elas se descuidam. Elas descuidam de si mesmas, dos seus sentimentos. Elas não se permitem, por exemplo, comprar um batom, comprar uma roupa, comprar aquilo, porque elas sempre estão munidas pela culpa, achando que precisam comprar algo mais para o filho. Então, preciso comprar aquela última tecnologia, aquele sapato, aquele tênis, aquele outro. Os filhos precisam de algo muito mais íntimo e não necessariamente ligado ao material. O material é bom, é importante, todo mundo gosta. Quem não gosta é porque não experimentou, está mentindo, mas não, os verdadeiros exemplos, as coisas ligadas à natureza humana, a coisa ligada ao olho no olho, isso tem um valor infinitamente maior. Nenhum filho vai reclamar porque não teve um smartphone, um tablet, mas certamente achará falta do colo, da repreensão, da orientação e principalmente do exemplo. Diante da história humana, as mulheres que conseguiram se libertar da culpa, de alguma forma, pedindo ajuda, ou através da filosofia, através da religião, através de ajudas, sejam elas psíquicas, psicológicas, enfim. Elas fizeram grandes coisas. E deixaram o exemplo justamente porque nesse exercício de dizer não à opressão e sim ao abraço da vida, ao sopro refrigerante que a vida dá, quando estamos libertos da culpa, elas transformam. E aí nós temos até o exemplo bíblico da Maria Madalena, que quando
ela estava sobre a ditadura da culpa, ela estava para ser apedrejada porque ela tinha cometido 2 crimes, um civil e um religioso. Então ela tinha cometido adultério, então ela procura, né, levam ela até Jesus e dizem para ele, falam, olha, essa mulher aqui cometeu um crime contra as leis do país e contra as leis religiosas, as leis de Moshe, de Moisés, o que nós vamos fazer com ela? Né? Aí eles pegam o livro lá da Constituição e dizem, ixi, ela tem que ser apedrejada. E aí diz que ele começa a escrever o pecado das pessoas na areia, né? E aí todo mundo vai embora, porque tinha todo mundo culpa no cartório. Ninguém tinha responsabilidade, mas todo mundo tinha culpa no cartório. E aí ele diz para ela, aonde estão os teus acusadores? Cadê aqueles que estão te trazendo culpa? Porque eu não estou te culpando de nada. Aí ele diz, ué, não estão aí. Então ele vai. Ele diz, vai e não peque mais. Mas não ficou falando, dando discurso. Toda pessoa que quer que o outro se sinta culpado, fica apontando o dedo. Fica colocando, incutindo mentiras, coisas que às vezes ele faz escondido e pressiona a outra pessoa. A gente vê muito isso nessa questão. Quando a gente fala da defesa da mulher, é importante a mulher ter consciência de si mesma, das suas capacidades, da sua dignidade, e de que até dentro da história, o Dr. Renato vai falar um pouco sobre a questão da religião, né? A mulher inserida dentro desse contexto da religião. E quando nós falamos de religião, nós falamos da história, da nossa história, da história da humanidade, mesmo para aqueles que não são religiosos. A religião ela tem uma influência direta na nossa forma de olhar o mundo, né? Por que que os dias, por exemplo, no nosso idioma, é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Em latim, feira é dias em que se compram e que se vendem. Então, se você olha 5.700 e tantos anos atrás, né, dentro do calendário judaico, você percebe que até na questão da agricultura havia a separação. Então, havia, por exemplo, o ano sabático, onde a terra descansava. Havia o ano jubileu, que era muito ligado à questão do direito mosaico, né? Que era o quê? A cada 50 anos, se não me engano, uma coisa assim, aquela propriedade voltava para aquela família para que não houvesse pobreza. Quando o povo hebreu sai do Egito, no Êxodo, né? A famosa história de Moisés, né, com a abertura do Mar Vermelho e aí os 10 mandamentos, o Pentateuco todo, que é escrito por Moisés, ele fala de leis. Leis estas que até hoje algumas delas vigoram. E a forma de se tratar a mulher também é retratado aí. Uma das questões interessantes que começa aí, né, nessa questão dessas leis, é a questão da busca da dignidade da mulher, porque no tempo da opressão da escravidão, no tempo em que a mão de ferro do povo egípcio pesava sobre o povo hebreu durante 430 anos, as pessoas, o povo hebreu já não era considerado muita coisa, quanto mais a mulher. Então, quando há o êxodo, nas leis, há a observação, né? Respeite a mulher do próximo, respeite a sua mulher, respeite o período gestacional, né? Esse tipo de coisa toda. E dentro da religião nós percebemos pessoas extremamente importantes em todas as religiões. Maomé, por exemplo, ou Mohammed, né, que é o criador da religião islâmica, ele teve 4 filhos e a única que sobreviveu, todos eles morreram, a única que sobreviveu foi Fátima. Então, quando você fala do profeta Mohammed, no profeta Maomé, né, a filha dele, Fátima,
né, também foi uma pessoa que ajudou na precursão, em levar a religião islâmica para frente. Entre a religião cristã, a gente vê a influência, por exemplo, de Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, até na conversão dele. E hoje, Santo Agostinho, tudo que se fala de ética, a gente vai lá em Sócrates, Platão e Santo Agostinho, até hoje. Então a gente vai desde a cultura greco-romana até na transição para a judaico-cristã, que é a nossa cultura hoje. Então, quando a gente fala, né, de Santa Mônica e dessa influência dela, frente ao grande filósofo de Hipona, lá, o Santo Agostinho, a gente fala da influência da mulher no cotidiano. E o que dizer da Virgem Maria? Não é? A Virgem Maria devia ter o quê? Uns 16, 17 anos, uma moça, uma mocinha, uma menina, quando recebeu o ofício sagrado. Daí vem essa palavra sacrifício, não é algo pesado, é algo importante, é um ofício sagrado. É que nós transformamos isso em algo pesado, às vezes, devido às questões e às más interpretações da nossa própria cultura. Então, uma menina, uma mocinha, com um ofício tão importante. E é interessante que a mulher, na história do cristianismo, é tão importante porque, se você olha que uma menina, uma jovem, recebe a incumbência de levar o Filho de Deus e ela leva isso à frente, com gratidão e com certeza, você passa a admirar a pessoa da Virgem Maria de uma forma muito, muito perene, porque não só isso, mas a educação, né, desse que viria a ser o Messias. E mais à frente, quando ele é condenado, ele é crucificado, a Maria de Magdala, Maria Madalena, a qual nós nos referimos anteriormente, foi quem enxugou lá o suor, a lágrima. E quando ele morre, quem estava aos pés dele? 2 mulheres. Cadê os homens? Onde que foram parar os homens nessa história toda? De tantos. E o mais interessante é que depois, na ressurreição, de novo, ele aparece para 2 mulheres, para a mãe dele e para Maria. E eu me pergunto por quê. Onde estavam os apóstolos? Estavam com medo. Estavam escondidos, reticentes. E é interessante que, como em todo relacionamento, a mulher ela não coloca só o pensamento, ela coloca a alma. É por isso que a religião deve muito às mulheres. A sociedade deve muito às mulheres. Nós devemos muito às mulheres. Percebem como elas mudaram muita coisa na nossa vida? Como elas mudam? Se não tivesse essa firmeza, porque elas não tinham dúvida. Os apóstolos estavam meio com medo. Falei, não sei o que vai acontecer aí e tal. Elas não tiveram dúvida. Interessante, há 2000 anos atrás era crime o cristianismo. Hoje é até moda, é normal. Mas elas foram não só desbravadoras, mas elas foram mulheres extremamente fortes. Como toda mulher é. E como toda mulher, quando ela se afasta da ditadura e das correntes, dos grilhões, da culpa, da angústia, da raiva e da mágoa, consegue se destacar. A mulher, ela, por exemplo, na cultura judaica, por exemplo, quando se inicia o período de guarda, o Shabat, né, o sábado, que se inicia geralmente no pôr do sol da sexta-feira, quem é a primeira pessoa que entra dentro da casa, antes de qualquer pessoa, qualquer autoridade, inclusive até o líder religioso, que é o rabino, é a mulher. Por quê?
E é interessante que ela acende uma vela. A mulher solteira acende uma única e a mulher casada acende duas. Sabe por quê? A mulher solteira, ela é a luz por si só, e a mulher casada, ela ilumina a vida do marido. E isso é um ritual que é reproduzido semanalmente, há milhares de anos. É por isso que nas cerimônias, nas festas, né, as mulheres são né, na cultura judaica, também na cultura cristã, elas são tão importantes. Acontece que o homem com medo de tamanha força, de tamanha decisão, de tamanha persistência, buscou fazer uma coisa, buscou minar um pouco esse brilho das mulheres e começou a contar mentiras para elas, dizendo que elas não podiam tanto. E é como nós dissemos outro dia aqui, inclusive nesse mesmo plenário tão gostoso. Ah, se vocês soubessem, se vocês mulheres soubessem o poder que vocês têm nas mãos. Quem é que leva os filhos dentro de si mesma e com bravura os cria e com inteligência lhes ensinam valores? Vocês já têm dentro de cada uma de vocês essa força, esse poder. Quando nós falamos, e hoje o tema é muito voltado para essa questão da mulher dentro da religião, da cultura, nós temos que olhar para cada um de nós. Mesmo a pessoa que diz, não, mas eu não tenho uma religião, eu não sou cristão, não sou judeu, não sou muçulmana, não sou isso, aquilo, aquele outro, não tem problema. Nós vivemos sob uma cultura e essa cultura tem essa influência. E essa influência está no nosso dia a dia. Quando alguém morre ou quando alguém nasce, imediatamente fica claro a importância da cultura e da religião. E nós devemos sempre nos lembrar que dentro da religião, a mulher, seja ela qual for, até mesmo das filosofias, como a mulher tem sua participação e, às vezes, um voto decisivo, né? Um voto definitivo. Na guerra, no período da guerra, a gente vê a importância da mulher que vai desde a decisão de ajudar até na questão econômica mesmo. As mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, contribuíram muito nessa questão, porque quando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e dos legados disso foi os horrores do Holocausto, as mulheres colocaram a mão na massa. Tanto que a gente diz que só saiu vivo da guerra quem tinha algo mais. E a mulher, ela consegue ter uma visão um pouco mais além. O homem também é empreendedor, mas ele precisa, às vezes, escutar ali um pouco o que a sua mãe, a sua mulher, a sua filha diz. Porque elas têm algumas visões que mudaram mesmo o mundo. Marie Curie, por exemplo, né, que foi, inclusive, na questão da parte de radioatividade, da questão de radioatividade, entre tantas outras. Então, uma das coisas que nós gostaríamos de deixar hoje aqui é que a culpa paralisa. Libertem-se da culpa. Daí a pergunta é, mas como que eu me liberto da culpa? Se apegando à questão de olhar para si mesma, para si mesmo, e perceber a dignidade que há dentro de cada um, e que a recusa dessa ditadura, dessa opressão, ela faz bem para a saúde. Apegue-se, sim, à responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade te move. Ela te movimenta, inclusive, para reparar algum erro. Acertar com o coração permeado
pela maldade é diabólico. Então é melhor errar com a vida e com o coração permeado pelos bons sentimentos, porque isso é compreensivo e até é edificante. Todo homem santo precisou se perder para se salvar. E nós também. O erro nos ajuda, desde que nesse erro não esteja implícito a questão da maldade absoluta. Errar faz parte. Quantas vezes nós caímos até permanecermos em pé quando nós vamos aprender um novo idioma? Quantas gafes nós damos? Quantas vezes nós pronunciamos errado? O português, que é um idioma difícil, a mesma palavra tem tantos significados, né? Por exemplo, a palavra bárbaro tem tantos significados. Tem significado desde bom, significado péssimo, né? Puxa, a pessoa cometeu uma barbárie, matou um monte de gente. Nossa, mas a sua roupa tá bárbara. Puxa, não é? Tem até nome, né? Como é que a moça chama? Bárbara. Então, tem tantos significados da mesma coisa, do mesmo nome, né? No português é um idioma difícil e às vezes a gente vai se enrolando, mas o que é importante nisso tudo? É a gente olhar para nós mesmos, olhar qual foi a nossa verdadeira intenção. Porque daí nós encontramos, inclusive, uma luz, um caminho, algo maior, para que possa nos dirigir nas sendas do bem e de acordo com aquilo que está dentro do script da vida. A mulher na nossa vida, a mulher na religião, a mulher neste plenário, a mulher como na política, a mulher no direito, a mulher na psicologia. Ela é, como eu disse, ela é uma luz. Ela é uma luz por si só, porque ela tem ideias, ela tem opinião, e ela deve exercer isso cada dia mais. E que cada um de nós possamos privilegiar as mulheres que estão ao nosso lado, as mulheres que estão à nossa frente, as mulheres que são empreendedoras, as mulheres que estão em cada parte e particularidade da nossa vida. Eu agradeço a vereadora Neuza, que é uma legítima representante, não só daquilo que é melhor na mulher, por causa dos seus trabalhos, da sua dignidade, da sua serenidade. Agradeço a todas vocês, a todos que nos prestigiaram aqui, que estão essa tarde contribuindo nessa comissão de defesa dos direitos da mulher, e que cada um de nós possa fazer parte no dia a dia, não só em defender a mulher, mas em compreendê-la, porque assim nós nos tornaremos pessoas melhores. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada, doutor Evandro. Sabe as palavras. Se cada um procurasse uma religião, independente do qual for, mas ter Deus no coração, não haveria tanta violência como há hoje. Essa que é a verdade. Queria passar também para o meu amigo, que é meu parceiro Carlão, se ele quer falar alguma coisa. Boa tarde, vereadora, doutores, aqui nesta mesa aqui de debate da nossa comissão. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Eu queria colocar dois elementos aqui nessa inicial, que eu acho que foi extremamente esclarecedor, importante esses elementos. Eu penso que a culpa da mulher ela vem muito da desinformação de nós homens. Porque começa o erro dentro de casa, a gente nunca ensina para o filho homem ele aprender a lavar louça ou a cozinhar. A gente só ensina os deveres para as meninas, e os homens a gente quer que ele vá jogar futebol logo, vai jogar jogo de homem. Então, eu acho que esse erro ele vem em gerações e
fez com que o Estado brasileiro hoje se tornasse um Estado machista, né? Quando uma mulher sofre uma agressão física e que ela chega na delegacia, muitos delegados, a primeira coisa que falam, mas também com essa roupa que você usa. E isso a gente, muitas vezes, também ouve isso dentro das religiões. As religiões também foram educadas de forma muito machista. São padres, são pastores, que muitas vezes, quando vai dar o conselho para a mulher, ele dá o conselho e diminui muito sua autoestima, né? Então, eu penso que esses elementos que o doutor trouxe, eles são extremamente importantes, mas eu acho que a gente tem que fazer um investimento muito grande na educação, porque, como eu falo do racismo, eu falo do machismo também. Nenhuma criança nasce machista. Ela fica machista por falta de informação. Precisa ser educada desde criança, que não tem problema nenhum se ele brincar de boneca, como não tem problema nenhum se a menina for jogar futebol. Eu acho que isso é base para que a gente possa ir fazendo a transformação, né? Eu concluiria aqui, chamando isso que a gente tem visto na imprensa, o que está acontecendo nos países árabes, o que acontece com as mulheres daquele país, é muito grave. E a transformação lá talvez aconteça se a gente aqui também fizer algum movimento no sentido de ir transformando essa cultura machista para que a gente possa fazer com que a mulher tenha menos culpa, porque assim, ela também se sente culpada porque não conta com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, e isso reflete, porque só tem padre, homens, a maioria dos pastores são homens, a maioria dos cargos de chefias em todas as dimensões são homens. O retrato é aqui, né, nós somos 33 homens e só a vereadora de mulher, 32 homens e só a vereadora. Então, reflete também na política, por quê? Porque não há espaço político para que a mulher atue. Se a gente faz uma atividade para as mulheres participar e não tem uma creche ali fora, ela não pode vir porque ela tem uma criança em casa que faz parte da tarefa dela. Então, cabe a nós também brigar para que todos os espaços ela possa ter condições de participar para avançar. Eu queria encerrar, vereadora, eu vou me ausentar por 10 minutinhos, que eu preciso dar uma entrevista aqui na TV Câmara sobre habitação, mas eu quero retornar, porque eu não quero perder a religião, porque eu acho que ela também é a base da transformação que a gente precisa ter na sociedade, passa por uma participação da mulher na religião. Eu ainda quero ver muito mais pastoras, quero ver mulheres celebrando, porque eu acho que isso vai fazer com que a participação dela também na religião se torne mais democrática, mais aberta. Mas eu retorno, com certeza, rapidinho. Obrigado, vereador. É verdade. Mas eu já vou falando antes. Meus 3 filhos são homens. E os 3 eu ensinei a lavar, cozinhar, fazer tudo. E nem por isso eles não são homens. Exatamente. Queria também estar passando a palavra aqui para o doutor Renato. Que sejam bem-vindas. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a vereadora Neuza pelo convite e está à frente aí da Comissão Permanente da Mulher. Vereador Carlão, que é uma das 3 vezes, 2 vezes já está conosco, está sempre ocupado, né? De novo, agora daqui a pouco volta. E o nosso amigo palestrante, doutor Evandro, psicólogo, e que a serenidade tem me ensinado. É uma tranquilidade, é um carinho para poder se referir aqui a um pessoal. Cumprimento os senhores também, acadêmicos, colegas profissionais, advogados, que já nos vimos por aí, né? Quase sempre. Acadêmicos de direito, representantes da sociedade civil e diversas outras situações e órgãos que interessam aqui para descumprir aquilo que é negativo para nós. Portanto, cumprir o que pode ser positivo para todas as mulheres. E as discussões que nós temos feito aqui, pelo menos as 2 primeiras, elas foram específicas na área de direito. Uma se referiu aos direitos humanos da mulher, né, a proteção internacional da mulher, e depois sobre o comitê, né,
contra a discriminação em relação à mulher. E o palestrante Dr. Evandro sempre traz aqui um posicionamento psicólogo, e essas informações, elas você tem que observar bem tranquilamente, porque elas são tão subjetivas, a gente tomar cuidado, a gente não percebe exatamente qual é a mensagem trazida pelo colega Dr. Evandro. A questão da culpa, eu colocaria isso talvez durante o nosso bate-papo. A questão da culpa, ela realmente é uma questão complicada, né? O Dr. Evandro colocou aqui que a culpa ela não é só desenvolvida por nós mesmos. A culpa ela é criada, né? Ela é criada e imposta a todos nós do ponto de vista histórico. Todos nós chegamos a um ponto na sociedade, num tempo, em que estamos viciados em determinadas relações, viciados em determinados direitos, em determinadas discussões, e aí você não sabe como sair, né, dessa culpa, dessa coisa que foi imposta a todos nós. Você não sabe exatamente como se desvencilhar da culpa. E a culpa hoje é utilizada de uma maneira inconsciente em relação às mulheres, porque aqui o tema sempre se refere às mulheres, de maneira a mantê-las num setor em que possamos fazer uma manutenção de poder, todos os homens. E o tema se refere, por exemplo, à questão da religião, a mulher na religião. Não dá para desligar a questão da religião do aspecto histórico, não dá para desligar a questão da religião do aspecto filosófico, também da questão psicológica, das imposições colocadas em relação às mulheres e aos seus comportamentos. E, na maioria das religiões, encontraremos, quase em todas elas, maneiras de você poder controlar a questão da mulher, né? Porque, apesar de nós termos aí pelo menos 5.770 anos, aproximadamente, no calendário hebraico, citado pelo Dr. Evandro, nós temos 25 mil anos antes, né, que a história vai nos ensinar de como a mulher se manteve como uma deusa, né? Que a mulher sempre teve uma relação de deusa, ficou 25 mil anos no poder. E o homem descobriu, depois de um tempo, que ela era já poderosa demais, né? Então, a questão da religião, ela acabou sendo criada para poder, primeiro, transferir esse poder da mulher para o homem, né? E você trazendo o poder da mulher para o homem, você consegue desenvolver outros setores na sociedade, como a economia, os poderes políticos e tudo mais, né? Algumas das religiões, entre aspas aqui, chamadas de religiões, não são exatamente religiões, né? Algumas são só culturas, outras são só religiões, e outras são seitas. E outras não sabem exatamente o que são ainda, né? Mas continuam, de certa maneira, discutindo. A palavra religião, do latim, vem de religare. Dessa maneira, quando você fala em religare, é religar com Deus, ou um ser supremo. Significa dizer que para religar, nós precisaríamos desligar em algum momento. Então, dos aspectos culturais ou, entre aspas, religiosos que nós encontrarmos, tem que observar exatamente quais povos ou quais culturas se desligaram desse Deus que eles acreditam em algum momento e voltaram a religar. O judaísmo, nesse aspecto, não se encaixaria como religião, haja vista jamais terem se desligado, né? O Islã, o budismo, um pouquinho mais tarde, né, está muito mais próximo aqui, mais fácil de compreender pelo tempo, né? Foi também uma criação, mas as criações religiosas, elas são decorrências de atividades sociais, né? Culturais. Ninguém levanta simplesmente, acorda e fala, não, precisamos fazer um grupo aí diferente e alcançar as pessoas subjetivamente, algum tipo de salvação. Não, sempre uma decorrência social. E as pessoas utilizaram durante a história a religião como, na verdade, um instrumento muito forte para o desenvolvimento econômico, né? O Dr. Evandro colocou também aqui como é que a mulher é importante. Antes de falar do aspecto histórico, propriamente dito, como a mulher é importante na religião, né? Como é que ela desenvolve a religião e como ela influencia. Em alguns livros, por exemplo, Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, nós temos lá várias descrições em relação ao direito de família, ao direito, às relações familiares e tal. E mesmo nesse aspecto, nesse livro, no ponto diretamente histórico, a mulher aparece como sendo também mais poderosa, pelo que o nosso colega vereador Carlão disse aqui, a questão do conhecimento. Porque ela passa a ser, e foi, e sempre será, e é ainda, né,
mais poderosa que os homens, porque sabe lidar com informações e tem um dom natural, uma sensibilidade que nós não temos. Tem uma experiência em relação à gestação, de dar à luz, que também nós não temos. E isso já foi, afirmo para vocês aqui, essa questão da gestação, de dar à luz, já tornou a mulher deusa por muito tempo, né? Ela sempre foi deusa por causa disso, essa coisa divina. E os homens têm pavor, tinham, agora tem pavor de outras coisas, mas eles tinham pavor inicialmente dessa coisa mágica que a mulher possuía. Já vou falar o porquê, né? Mas retomando aqui, por que a mulher tem conhecimento maior? Porque normalmente em todas as culturas, a religião era ligada muito à questão familiar, aos segredos familiares, né? Então quando o homem criava os seus familiares, seus filhos e a sua esposa, a liturgia familiar, a liturgia doméstica também era uma liturgia religiosa. E essa liturgia religiosa era um segredo de cada família, porque cada família possuía um tipo de liturgia, portanto, um tipo, entre aspas, de religião, né, de segredos familiares. Porque explanavam, exteriorizavam ali as suas forças, né, aquilo que tinha de melhor, suas energias, da própria família. Agora, quem é que normalmente vai se casar? Né? O homem e a mulher, mas o homem dessa família, ele, na verdade, colocava em relação à sua esposa, futura esposa, impunha em relação a elas a sua cultura, a sua religião. Portanto, o homem continuava na religião sua e de sua família e de seu pai, e morria assim. Enquanto que a mulher vinha da religião da sua família, dos segredos do seu pai, e passava a conhecer os segredos do marido, né, da família do marido. Então, normalmente, quem possuía um conhecimento geral era sempre a mulher, que conhecia a sua família e a família depois do seu marido dentro dos aspectos culturais. Obviamente, quanto mais informações, melhor ela se adequa e sabe se relacionar, o que poderia influenciar nos desenvolvimentos políticos e econômicos. É o que normalmente aconteceu. Essa questão da culpa, portanto, ela veio a ser imposta justamente para poder limitar as movimentações, né, da mulher dentro do cenário aí, social. E esse diálogo da culpa, normalmente ele vai nascer para poder conseguir ser legitimado pela religião. Porque a religião, às vezes, você tem uma imposição em relação a todos, mas especialmente aqui hoje, em relação à mulher, e normalmente você não questiona quando a imposição é religiosa ou de algum dogma religioso. Né? Quando nós falamos em dogma, aquilo que não pode ser questionado. Então, quando você coloca sobre alguém imposições, né, e diz que isso é religioso, você justifica, às vezes, atrocidades em razão da religião. Né? Muitas mulheres, no período da Idade Média, do século pelo menos 16, ali, 14 para frente, até o 18, nós tivemos aquele que os historiadores chamam de caça às bruxas. Né? Não sei onde eles, né, encontraram esses lances de bruxas. Né? Mas eles legitimaram caça às bruxas, mataram, queimaram, não quer dizer que não tinha alguns bruxinhos, tinha bruxinhos homens também, mas a maioria eram mulheres. De que maneira você poderia queimar essas mulheres, tirá-las de circulação? Primeiro, olhando aqui do século XIV ou XVIII, a gente observa que é um momento interessante, né, histórico. E a Igreja Católica também tem uma influência muito grande nesse período. E você tem que afastar, normalmente, coisas que sairiam daquilo que é determinado, daquilo que é comum. Enquanto as universidades, que já existiam universidades no século XV, formando até médicos, as mulheres estavam plantando ervas, que quando aplicadas aos doentes, faziam rapidamente resultados, devolvendo aos homens a sua saúde. Enquanto que os homens nessas universidades estavam tentando estudar alguma coisa para poder compreender como é que chegaria aquele doente para a sua saúde, restabelecendo a sua saúde. Você observa que, não estou dizendo que a universidade é ruim, era boa, mas tem que fazer o quê? Sabe porque a mulher tem um dom natural, ela tem essa facilidade, né, algumas coisas. Então, quer dizer, já é uma bruxa. Porque se o médico não consegue curar ela com as suas ervinhas e alguns rituais, abanando ou cantando alguma música, poderia curar. Então você cria um aspecto totalmente negativo daquilo que é bom, né, daquilo que é natural, para poder justificar as atrocidades da própria igreja. E aí criou-se depois outras discussões. Senhores, a gente está trabalhando vários aspectos, vamos tentar ligar sempre para a religião, para ver se a gente encontra algumas coisas dessas que a gente está conversando dentro das religiões. Não sei se a gente encontra, mas eu acho que é o que
normalmente é o que fundamenta a maioria dessas religiões. Outro aspecto, o doutor Evandro colocou aqui, é a questão da alma e do corpo, né? Da separação da alma e do corpo para justificar também os aspectos religiosos, né? Que Freud também acabou, não sendo cristão, nem seria, mesmo porque nos depoimentos dele disse cada coisa que ele viu no consultório dele, ele falou, eu jamais seria cristão, mesmo porque os maiores conflitos, né, nessa questão dual, né, dualista da igreja, da religião, é justamente o aspecto de corpo e da alma, né? Como é que eu posso ter prazer e, ao mesmo tempo, acreditar em Deus ou seguir os seus ensinamentos? De que maneira eu posso ter prazer e que forma eu posso ampliar esses prazeres? Sem, de repente, ter aquele peso do pecado. Aí começam as discussões mais polêmicas, e aí a gente não quer exatamente causar uma polêmica. Não, o que a gente faz, na verdade, é só trabalhar informações do ponto de vista histórico, científico, sem contrariar os fundamentos e as crenças, que é isso que a gente pretende. Porque quando você trabalha uma questão religiosa, a gente tem que tomar cuidado, né? Poder colocar aqui para não dar a impressão que está falando contra uma ou contra outra, ou contra outras situações aí que não seria muito agradável. Seria provavelmente o último encontro que nós teríamos aqui, o último convite em relação a mim. Então a questão do prazer também foi um aspecto e até hoje é um aspecto interessante a ser trabalhado. Quando eu falo em prazer, a questão da alma, existem livros científicos também que pessoas estudiosas, bacanas, que escrevem sobre os assuntos do ponto de vista científico. Por exemplo, o erotismo também é um assunto trabalhado, é importante para todos nós, envolve todos nós. Porque a questão de sentir prazer, ele pode fugir daquilo que conhecemos do ponto de vista convencional nas relações sexuais, por exemplo. Você pode ter prazer só em estudar, tem prazer em trabalhar, prazer na relação sexual, de que maneira você teria? E às vezes você encontra dificuldades dentro desse relacionamento, na sua casa, seu marido, com a sua esposa, porque às vezes a maneira que você pretende o prazer, pode às vezes até casar-se com ele nesse sentido, né? Tem a ver, os dois querem, mas não tem a ver com os ensinamentos, ou se choca com aquilo que é ensinado dentro dos templos religiosos, ou nos grupos religiosos. E às vezes quem orienta você nos grupos religiosos também tem os mesmos problemas e passa pelos mesmos problemas relacionados ao prazer. Então o erotismo também é interessante, né, ser trabalhado dentro do aspecto religioso. Nietzsche, que é um filósofo alemão, tinha ódio das religiões, né? Ele tinha ódio de tudo, na verdade, né? Ele tinha lá o pai que era cristão, o avô também, todo mundo tinha sido pastor. O amigo que era musicista era muito bom, era um músico muito bom. Depois ele perdeu a amizade com o músico, porque o músico também se converteu e começou a direcionar o seu conhecimento de música para a criação de músicas mais litúrgicas, né? Para a igreja ou para templos. Até perdeu a amizade também, né? Mas ele disse uma coisa que é interessante, não dá para tirar como lição imediatamente, mas a gente colocava assim, olha, tudo aquilo que você tem vontade de fazer e não tem coragem de fazer, você chama de pecado, né? Você tem vontade, não tem coragem, por alguma questão, e fala, não, isso é pecado, né? Ou, de repente, você quer, mas alguém para evitar que você faça, isso é pecado, porque o argumento acaba. Pai, eu gostaria de fazer tal coisa, viajar. Isso aí é meio pecado, né? Você pode dizer uma outra coisa. Então veja que, de uma maneira bem tênue, as questões religiosas foram se arraigando, se incutindo na cabeça de todos nós, e quaisquer questionamentos que façamos em relação aos relacionamentos sociais são, de certa maneira, já desprezados de cara, ou afastados. Ou você mesmo, às vezes, se limita. O doutor Evandro colocou as questões históricas aqui, da Maria Madalena, especialmente, e tem, por exemplo, um livro, O Código da Vinci, de Brown, que virou até filme depois, com o Tom Hanks. Tem aspectos históricos ali já comprovados. Ninguém escreveria só uma ficção. Tem algumas coisas que os caras viajam mesmo no livro. Mas tem aspectos históricos comprovados, como a atuação de Maria Madalena, por exemplo, no cenário político da época. Quando ele coloca Maria Madalena nesse filme, nesse livro dele, e depois aparece no filme
como sendo uma pessoa também importante, fazendo parte dali das discussões, todos, de certa forma, especialmente a igreja, e aí teve uma movimentação até pelo próprio Papa para poder se manifestar sobre esse livro, porque ele causa uma série de inseguranças até para as estruturas da Igreja Católica, né? Se falarmos em mito, também o doutor Evandro colocou aqui, da Virgem Maria. Pode ver, quando você fala na Virgem Maria, você tem uma primeira coisa, a questão da relação sexual, que é considerada impura depois de um período histórico. Foi considerado impuro. Não era, até determinado ponto histórico, não era uma coisa sagrada. E é, até hoje, é divina. Por que uma pessoa não poderia nascer de um outro homem, né? Veja que essa já vou responder, mas são só informações, provocações. Por que não poderia ser um próprio homem? De que maneira essa mulher, Virgem Maria, foi recebida na sua época? Uma mulher que aparece grávida, né, com as leis que nós tínhamos antes, não só as de Roma, mas também legislações judaicas espalhadas nas cidadelas, também aplicadas diretamente. Como a sociedade entenderia ou receberia uma mulher que acabou gerando ou ficando grávida de alguém sem ter um pai? Como Yosef, né, José, receberia isso? Como ele enfrentaria a sociedade? Se a gente observar bem, nos dias de hoje, a discussão do aspecto machista, da homofobia, da xenofobia e de outras questões aqui são difíceis de a gente compreender. São difíceis a gente poder, assim, discutir efetivamente e aceitar. Imagine há 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, como é que aceitariam essa pessoa, essa mulher? É só uma provocação. Se a gente voltar, pegar essa questão da Virgem Maria e de Yeshua, conhecido como Jesus, e trazer, por exemplo, o aspecto mitológico grego, todos nós sabemos que na mitologia grega sempre nós tínhamos lá uma mulher e um deus, e o filho dos dois, né? E aí nasce todos esses montes de filmes, Poseidon, Titãs, Fúrias do Titãs e o Kung Fu, você vai criando uma série de coisas, mas todo mundo gosta. Mas é uma mitologia grega, uma coisa que temos estudiosos para isso, né? Aconteceu, e como você poderia efetivamente angariar na sua ideologia ou convencer as pessoas de alguma coisa que é diferente pela religião. Quem acreditaria no homem filho de um outro homem? Tem que ser filho de alguém que nós não temos acesso, né? Isso no que se refere à tentativa de convencimento religioso. Nós podemos falar assim, puxa, é possível falar aqui dos evangélicos, cristãos, judeus? Não, é possível conversar sobre isso, porque muitas coisas positivas também saem das atuações de dentro da religião, né? Muitas atividades sociais, muitos benefícios sociais, grupos que visitam presos, pessoas que têm dificuldade financeira. Existem grupos positivos também em todos os setores. Mas existe, sem sombra de dúvidas, também uma criação dentro da religião de uma tentativa de manter poder. E, às vezes, colocar em xeque a possibilidade de felicidade das pessoas, especialmente das mulheres. O Carlão aqui, o vereador Carlão, disse, olha, em vários setores tem poucos representantes mulheres, né? Nós temos 660 rabinas, por exemplo, já. A igreja cristã, especialmente os anglicanos, né? A igreja presbiteriana, quadrangular, também desenvolvendo por bastante tempo pessoas, mulheres, em cargos de chefia, entre aspas, né? Também passando a ensinar. O único setor, normalmente, que nós não encontramos a mulher como fundamento, ou tendo uma participação maior, é justamente dentro do islamismo, né? Que nos livros, por exemplo, nós encontramos sempre lá escrito que o islamismo tem um fundamento judaico em relação à mulher. Isso é mentira, né? Não há nenhum tipo de fundamento judaico dentro do islamismo. O Corão, que é o livro do Islã, também não diz absolutamente nada negativo contra a mulher. Pelo contrário, né? Fala da importância da mulher. Só que, na prática, o homem poderia né, trabalhar dentro da sua poligamia. A mulher sempre com um homem só. Ia ser apedrejada? Sim. Se estivesse grávida fora do casamento, também seria apedrejada? Sim. Do ponto de vista histórico, isso sempre aconteceu.
O problema é que isso não é tão histórico, né? Não é tão histórico assim. Nós estamos apedrejando no mundo até hoje, no Egito, que é uma discussão, são leigos, mas tem um aspecto constitucional sendo trabalhado. Estão sendo lá apedrejados. Você pega na Guiné-Bissau, também nos dias de hoje, ainda a lei de bruxaria, de 1979. Foi o ano que eu nasci, né? Sou jovem. 79. Você tem lei de bruxaria lá, ainda vigente. Quer dizer, o aspecto histórico, ele nos acompanha até hoje e influencia todos nós sem que percebamos. É importante estar dentro do contexto religioso, é importante, mas que todos nós, especialmente as mulheres, saibamos que existe também outros interesses, né, que envolvem o movimento religioso. Você pode deixar o cabelo crescer? Pode cortar? Pode. Você tem que se cuidar? Pode. Passar um batonzinho leve? Deve. Tomar banho? Importante, né? Você tem que ter um cuidado pessoal, porque a mulher necessita de um cuidado pessoal e ela sempre fez isso, né? Você acaba afastando algumas coisas em função de que se a carne se enfraquecer, a alma fortalece. Outra mentira. O corpo tem que estar forte e acompanhar também a alma. É bom um carro bacana, trabalhando, ganhando uma grana, é bom. É bom se encontrar num grupo em que as pessoas acreditam no mesmo Deus ou que façam um bem um para o outro, também é bom. Porque independentemente do Deus ou da deusa que acredita, o grupo que você encontra é um grupo que está alinhado com você naquele momento. É um grupo que vai te ajudar, te perguntar se precisa de alguma coisa, te dar uma carona, uma cesta básica por um período, indicar você num trabalho. É um grupo ali que está trabalhando. Veja que as relações religiosas não são só verticais. O importante é descobrir que as religiões, no aspecto geral, ela tem uma relação horizontal. As pessoas se ajudam, ou devem se ajudar, né? Então, quando você traz a religião para um aspecto social, você consegue descobrir e utilizar-se desse meio para poder fazer com que coisas maiores sejam desenvolvidas, especialmente na luta de defesa dos direitos da mulher. Só que as informações todas que nós trabalhamos aqui, essas informações, elas não são para a gente poder guardar só e tá tudo certo. Tentar aplicar, fazer um diálogo interno. Puxa, o Renato hoje fez um comentário, discordo um pouco daquilo, mas humildemente, assim, puxa, deixa eu ver até que ponto isso pode ser real, até que ponto pode me ajudar, onde, de repente, meu líder poderia ser corrigido. Não vou ser corrigido, porque isso é falta de respeito, né, em relação à hierarquia. Mas tentar descobrir onde está a falha. Porque a falha, quando é descoberta em você mesmo, não é no outro. Você não aponta para o outro. Então, a religião é uma situação bastante complicada. Vamos trazê-la para o plano social, porque também não deixa de ser uma imposição moral. Quando você tem uma imposição moral, é difícil você fazer qualquer outra coisa que não esteja, às vezes, de acordo com o que a sociedade acredita. Até quando qualquer lugar que você vai, se você mora em união estável com alguém, ou se é casado, são duas coisas distintas e super tranquilas nos dias de hoje. Mas você não consegue ir até lá e alguém te pergunta, você é casado? Não, eu moro junto. Ou moro em união estável, eu sou companheiro. Não, a primeira coisa que você fala de cara para matar o assunto. Não, eu sou casada. Porque socialmente é razoável, né? Socialmente é mais tranquilo a ser aceito. E as pessoas querem ser inseridas na sociedade, respeitadas na sociedade com suas diferenças. Então elas se apresentam de uma maneira sempre mais sossegada. Em relação à religião é a mesma coisa, né? Os problemas que ocorrem é justamente a tentativa de fazer com que o outro acredite na mesma coisa que você. E quando se trata da mulher, trabalhando essas questões da religião, fica ainda mais complicado. Porque como ela ocupa um lugar inferior nas questões de instituições religiosas, muito pior para ela tentar convencer alguém do ponto onde ela está, né? Do nível onde ela está dentro dessas criações institucionais religiosas. O que nós temos historicamente são pinturas em pedras das mulheres, dizendo dessa força que ela tem, de como ela representava, né? Então, essas pinturas de caverna, historicamente, vai descobrir que as mulheres sempre foram poderosas. A mulher, na verdade, era um deus. Não era considerada, era um próprio deus, né?
E aí, depois do período paleolítico, os próprios homens descobriram, muito tempo, quer dizer, descobriram bastante tempo depois. Falaram, essas mulheres são tão poderosas, já tinham um mito de 25 mil anos, e eles encontravam na mulher uma coisa divina, porque elas poderiam dar à luz. Mas eles desconheciam, os homens desconheciam que o sêmen colaborava para a fecundação dele, né? Ele colaborava, mas ele não sabia disso. Imagine, você sem saber que o sêmen colabora na fecundação, você olha uma mulher, de repente ela dá luz para alguém, né? E ela tem um ciclo, todas sabem disso, né? Vou evitar citar, mas ela tem um ciclo mensal, né? Ela tem um calendário inserido no próprio corpo. Ela sabe exatamente que período que ela está, mais ou menos. Então, os homens também desconhecendo, além da fecundação, aumentava a divindade da mulher, porque, olha, além de dar a luz, sozinha, né? Ainda tem um calendário inserido no próprio corpo, né? Não sei, ela sabe exatamente que período que ela está, e eu, homem, preciso do quê? Das luas e das estrelas. Então, o homem passou por um período, até hoje, né? Mas, historicamente, estão tentando aí, passou por um período muito complicado, que cria uma ideia de inveja, né? A inveja da mulher, né? A inveja do útero da mulher. Lógico, historicamente ele vai descobrir mais tarde da importância do sêmen, que tem inversão do poder. E aí, hoje em dia, a inveja do útero passou à inveja do pênis. Desculpa a expressão, mas é literário, né? Os homens agora começam a olhar tamanho, não sei o quê, cor, formato, e antes era inveja, quer dizer, ele vive na inveja. Antes do útero, agora do pênis, e qualquer outra inveja daqui a alguns 1000 anos para frente. Enquanto que a mulher tenta se manter, se adequar às modificações sociais, como nós já discutimos outros dias aqui. Ela quer trabalhar, mas tem que se preocupar, de certa maneira, de como manter a educação dos filhos, cuidar da casa e do marido também, que é o que dá mais trabalho, né, normalmente. Então ela se adapta, os homens nem tanto. Então veja, um dos mitos gregos mais conhecidos, que é o de Gaia, que é conhecido como a Terra, depois dá uma ideia de que a nossa civilização ela foi criada do nada, do vazio, ou de um caos geral, e depois vieram os poderosos titãs. Por que eu estou dizendo dos titãs? Justamente para justificar a utilização da mitologia na criação da igreja. Apesar da mulher ser discriminada em todos os setores, inclusive dentro das religiões, instituições, você encontra a mulher, normalmente, sempre sendo o fundamento, o centro das próprias religiões. Ela é afastada. Ela não tem cargos muito grandes, mas ela é o centro. Porque se você vai falar de Yeshua, porque nasceu dela, né, numa relação maior. Se você fala daquele que tem o primeiro contato com religiões, os ensinamentos, são os filhos. Eles têm os primeiros contatos. Com quem? Aos joelhos da mãe. É a mãe que cuida. O homem de amanhã, o religioso, ou aquele que vai dirigir grandes instituições, religiosas ou não, ele tem as primeiras lições até com as mães, né? Até os 7, 9 anos, normalmente tem ali as páginas, não é exatamente página em branco, mas a formação está justamente ali. Os primeiros fundamentos são dados pela mãe, não é pelo pai, né? Até por uma questão mais social. Então o homem, ele tenta desenvolver, e veja uma coisa que é interessante, ele tenta desenvolver as questões mais culturais, influências mais culturais, porque biológica a mulher já é superior. Então ela é superior do ponto de vista biológico, por várias razões, colocadas algumas aqui. Então o homem desenvolve a outra questão que sobra para ele, que é a questão cultural. E essa questão cultural, ela vai envolver questões comportamentais, porque a cultura influencia o comportamento, o que influencia a criação ou não de uma religião. Então, cultura cria um comportamento que influencia religião ou não, que influencia, inclusive, a criação de grandes nações, né? Então, quer dizer, as grandes nações são criadas a partir de um desenvolvimento cultural e comportamental, e você acaba protegendo essas nações depois pela criação de direitos, o que chamamos de autodeterminação. Então, a questão biológica pela mulher é mantida, você desenvolve a questão cultural pelos homens, por isso que a questão cultural influencia todos nós, que até todos nós homens, muitas vezes temos atitudes ou escrevemos algumas coisas, também aquilo que foi incutido do ponto de vista do machismo. Sem perceber, você tem algumas atitudes machistas,
né? Quando encontramos Paulo, todos conhecem Paulo, né? Que era judeu, era formado em direito, estudou com Gamaliel, um dos maiores juristas da época, e que os cristãos pegaram emprestado, e que ele fazia normalmente várias sugestões, esclarecimentos em determinadas igrejas, aos coríntios. Coríntios são setores. A mulher não pode falar aí, aqui, acolá. Outros vão dizer que ele é machista, né? Outros ainda vão dizer que ele ignorava as mulheres, ou tinha raiva, ou vão dizer qualquer outra coisa. Na verdade, eram orientações gerais, regionais. Da questão política, às vezes, é melhor, por exemplo, determinada mulher não pode falar lá naquele setor, porque ela é muito forte lá. É melhor que ela não fale. Ou não é uma jogada política? Ali, fulano não pode aparecer lá. Então você vai tentando evitar, o que Paulo tentava evitar era que a construção daquilo que os cristãos pretendiam não fosse estragada em alguns setores. Mas não quer dizer que a mulher o homem é a cabeça, a mulher não é. Aí dizem que a mulher é pescoço e tal. A mulher, ela tem um papel importantíssimo também, né, dentro do aspecto cristão. Em relação ao judaísmo, a mulher é o centro de todas as coisas. O doutor Evandro colocou a questão da vela. A mulher, na verdade, ela nem vai à sinagoga, ela nem frequenta a sinagoga, mas quase não vai. Mas não porque ela não possa ir. É porque ir até a sinagoga é uma questão tão menos importante do que o dia a dia das atividades de dentro de casa, que a mulher pode se dar ao luxo de não ir até a sinagoga e fazer suas atividades dentro do seu lar, porque ali as coisas acontecem. Não lá na sinagoga, mas também lá, historicamente, teremos uma influência, historicamente, machista, né? Porque para que o culto ou o serviço sinagogal se inicie, que se abra o Aron Kodesh e se retire a Torá lá de dentro, nós precisaríamos de 10 homens, que é chamado Minyan, né? 10 homens para poder fazer uma abertura. Quer dizer, se tiver só 9 homens, o serviço não ocorre e a sinagoga não é retirada do Aron Kodesh. Tem uma influência entre nós aqui, machista, mas isso pode ser retrabalhado, né? Tanto é que algumas sinagogas, você tem as rabinas, e se ela pode ser rabina, é possível que o minyan seja composto também por mulheres, para 10 pessoas para poder abrir e fazer o serviço, né? Dentro da casa, quando vai acender as velas, o doutor Evandro colocou bem, também há um posicionamento em que o acendimento das velas e as rezas realizadas, elas normalmente podem ser realizadas por aquele que é superior, que é a mulher. Se tiverem as crianças acabam acendendo as velas sempre, pela pureza natural, depois as mulheres. Se não tiver ninguém, aí o homem acende a vela, mas não tem que ter ninguém mesmo, né? Porque há toda uma liturgia, um contexto criado. E o homem está ali para poder dar reforço, orientar, né? Então, em alguns setores a gente pode trazer coisa positiva. Até no islamismo é possível trazer coisa positiva, porque existe coisa positiva. A questão do terrorismo, bomba e tudo mais, são questões mais políticas e econômicas do que culturais, especificadamente. Essas questões do Israel, por exemplo, na faixa de Gaza atualmente, com o Hamas, são questões econômicas, questões mais não tem a ver exatamente com religião, né? Então, tudo que você faz de errado, ou tudo que você oprime um ou outro, é a religião. Você explode alguma coisa, é a religião, né? Existem algumas guerras territoriais que também são econômicas e não são religiosas, como as cruzadas, por exemplo, né? Você vê os muçulmanos e os cristãos lutando para ver com quem fica Jerusalém, na época das cruzadas, 1200. Mas Jerusalém não era nenhum nem de outro, né? Não dá para entender muito. Os judeus que eram em menor número falaram, olha, não tem condição, a gente não vai lutar porque não tem condição. Mas isso é aquela cruzada. Vai falar que isso é religioso? Não é religioso. Tem que dividir o que é econômico, o que é cultural. E nessa bagunça toda de conceitos, você coloca a mulher sempre numa posição inferior, né? Porque é mais fácil na bagunça toda impor alguma coisa, ou falar que ela é culpada, ou que ela não participou exatamente como deveria, e assim por diante, né? Maimônides, em 1200, chamado Rambam, teve a família, perdeu todos os bens, foi viajar de navio com toda a riqueza da família, o navio afundou,
Poderia ter colocado em outro barco uma parte. Mas chegou até lá, lutou tanto esse judeu para chegar até lá em Jerusalém. Quando ele chega e vê a cruzada, esse movimento cultural geral, todo mundo se perdeu. A preocupação era financeira. Hoje em dia não tem mais preocupação financeira. Né? Hoje ninguém se preocupa mais com dinheiro. Tudo é questão de ser honesto, amigo, carinhoso, né? Mas eles também tinham lá, em 1200. Perdeu tudo. Quando ele chega, ele volta. Ele fala, não vou ficar aqui em Jerusalém. Apesar de ser judeu, ele volta de onde ele veio. Né? Volta, porque ele percebe uma transformação cultural tão diferenciada que fugia daquilo que era fundamental. Né? Então, observem, em vários setores, o mundo se perde nos conceitos. Né? A Igreja Católica é criada em 325, né, dessa era. Em 325, no Concílio de Nicéia, você tem o imperador Constantino criando a Igreja Católica também. Se nós criássemos qualquer tipo de instituição, você vai fazer o quê? Pegar figuras que não são tão... não tenha tanta rejeição. A figura da Maria é uma figura boa, positiva. A figura de Yeshua é uma figura positiva, de Jesus. A figura do Espírito Santo também é uma figura positiva, e essa trindade, por exemplo, é criada pela Igreja Católica. E a Igreja Católica assumiu depois a criação deles, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Com as Escrituras e tal. E Constantino nem era cristão. Só que ele precisava construir uma instituição religiosa para poder justificar atividades econômicas. Isso ele faz em 325, né? Mais para frente, em 1500, 1400 e pouco, 1500, e aí daqui para frente, nós encontraremos a atividade da reforma da igreja pelos cristãos, especialmente por Lutero, né? E ele também não faz porque ele está contra a Igreja Católica e quer ser cristão. Ele também faz uma contra-reforma porque há um problema econômico na Europa. Então, da mesma maneira, ele precisa desenvolver. Aí teremos Calvino e tudo mais, que vem as igrejas aqui anglicanas, presbiterianas e tudo mais. Então, vejam, a questão religiosa sempre envolve uma série de coisas, especialmente econômicas e poder. E nesse contexto, encontramos a mulher sendo oprimida, ou utilizada, né, como uma bandeira de opressão. Porque nesse período em que ela dominou o mundo, considerada como deusa, todos descobriram que ela tem esse manejo, né, essa facilidade de relacionamento, de compreensão. Ela é muito superior a todos. Aí vem mais para frente, os nossos filósofos aqui como Kant, Immanuel Kant vai falar, puxa, os homens chegaram ao seu período de maturidade hoje, depois que passaram por tudo isso. Aí eu pergunto mesmo se não é o contrário, né? Se são as mulheres ou os homens que passaram por essa maturidade, que chegaram a essa maturidade. Não tenho dúvida de quem chegou a alguma maturidade. Mas uma coisa eu sei que o homem não foi o homem ainda, né? Maturidade é uma coisa, mas a maturidade se alcança por experiências. E a maturidade pode ser alcançada numa idade menor do que aquele que é mais velho ainda. Depende das experiências que todos nós passamos. Aí nós encontraremos no outro, seguindo a história, que o Deus que foi criado, todos nós sabemos, é sempre um Deus homem, um Deus único, centralizador. Né? Não há ninguém dizendo, não, poxa, será que Deus é uma mulher? A gente não se pergunta isso, porque nós estamos viciados, a gente não questiona. E aqui não está contra a religião ou outra. Estamos conversando entre amigos sobre aspectos históricos. Conhecendo a história, sabendo exatamente como foram os fatos históricos foram manejados, indicados, assim, a gente consegue descobrir mais ou menos o porquê a nossa sociedade é dessa maneira hoje. Então, por que Deus tem que ser um homem, né, e não uma mulher? Será que não existe uma face feminina de Deus? Porque a mulher, a opressão dela também é trazida para a mitologia, ela é explicada pela mitologia. Melhor dizendo, ela não é explicada pela mitologia, ela é justificada pela mitologia. Então a mulher começa a ser desprezada e aí alguém deve justificar o porquê isso acontece, como se isso fosse positivo. Então você cria 3 figuras da mulher. A primeira é Eva, depois a Lilith e depois a Maria, que é a Miriam. A Eva, todos nós sabemos. Como é que a mulher pode ser Deus? E foi deusa durante 25 mil anos. E aí nós temos essa ideia aqui de que a mulher que trouxe todo o pecado. Porque Adão estava de boa, né? Estava tranquilo. A mulher que veio com a frutinha e é culpa dela. Hoje também.
Em alguns setores religiosos, a mulher não pode fazer parte de alguns lugares, porque pode tirar a atenção do seu dirigente. É culpa da mulher? A mulher sofre abusos, violências, estupros, e estão dizendo ainda que a roupinha dela, o vestido dela... Tem gente que tem relações de pedofilia com crianças ou meninas e vai falar o quê? Das crianças o que é? Vai acusar o pai também, ou a mãe que não cuidou, só. Nós temos problemas espalhados pelo mundo todo, algumas questões de saúde mesmo. Né? Não tem como ter uma relação sexual com uma criança de 3 meses de idade, 1 ano. A pessoa que chega a esse ponto é doente, precisa ser tratado. Mas existem outros doentes que não aparecem muito, né? E muitos deles estão, não aqui entre nós, hoje, né? Mas estão espalhados na sociedade. Aqueles que fingem um comportamento, fingem respeitar, como se fossem sociopatas, né? Respeita uma coisa ou outra, mas tudo que ele puder fazer, que seja negativo, ele o fará, ele faz. E se utiliza de instituições para poder fazer isso, para impor isso, né? Então, essa criação de um Deus que é masculino também é uma questão cultural, estranha, né? E bastante escolhida, assim, a dedo, para poder justificar a manutenção do poder do homem. Então a Eva, nesse aspecto, ela é a pecadora. A Lilith, ela não é só pecadora. No segundo aspecto, quando você aparece uma figura da mulher chamada Lilith, ela não é mais pecadora agora. A Lilith, ela tem uma sensualidade, uma doçura, coisa que a Eva não tinha. A Eva ficava por ali e levava os outros ao pecado. A Lilith não. A Lilith tem um aspecto mais de conquistar a pessoa, né? Pelo olhar, pelo movimento do corpo e tudo mais. Veja que ainda nessa figura, a mulher também é depreciada. Porque ela continua sempre ou levando o homem para um lado errado, ou olhando só o aspecto da sensualidade da mulher. Né? Lilith, normalmente, do ponto de vista atual, é aplicada muito às mulheres egípcias para suas atividades no Oriente Médio. Que figura apareceria para tentar salvar a mulher, então, nesse contexto histórico? Foi citado aqui. Maria, figura de mãe, né? A Miriam, figura de pessoa tal, que conseguiu segurar naquele contexto histórico, social. Então, quer dizer, a mulher hoje fica na figura de mãe. Perto da Eva e da Lilith, é melhor a gente ficar com a figura da mãe. Mas mesmo a figura da mãe não é a figura que representa a integralidade da mulher. Né? Ela fica só como mãe. Então ela vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, as suas atividades sociais ficam distantes. Já disse, considerando Eva e Lilith, é melhor a Maria, que é mãe. Mas isso não representa a sua integralidade. E com essa ideia, que é uma ideia incutida não historicamente só social, é incutida dentro da religião, a questão da Maria, de cuidar dos filhos e tal. E você deixa de fazer as coisas de fora. Só a presença de todos nós aqui hoje, especialmente das mulheres, é um grande avanço, porque elas estão aqui poder contradizer, discutir. Discordo, Renato, discordo do Dr. Evandro. Vocês são loucos aí, eu quero discutir essa possibilidade democrática e essa crença pessoal de que tem poder para fazer as coisas se quiserem fazer. Isso já é interessante. Em relação à mitologia, já colocando para vocês do ponto de vista mitológico, porque isso é muito utilizado para manter a sociedade como ela está hoje. Existe um escritor americano, né, que é um mitólogo. Ele dividiu aqui em 4 etapas a questão da criação do mundo, para poder justificar. A primeira etapa ele coloca que a deusa mãe cria o mundo, sem auxílio de ninguém. Então veja aqui ainda a influência da mulher como sendo a deusa pelos 25 mil anos, antes daquilo que nós conhecemos como história aqui, né? No segundo aspecto, ele começa a dividir que a sociedade acaba acreditando que o mundo foi criado por um deus andrógeno, ou um casal, né? Que é o segundo aspecto. No terceiro aspecto, coloca que o deus macho cria o mundo tomando o poder da deusa. Ou, se não conseguisse criar o mundo tomando o poder da deusa, que utilizasse o corpo dessa deusa, porque seria vital para a criação do mundo. Veja que tudo se refere à questão da mulher, depois o homem entrando no lugar da mulher, aí até que vem a 4ª etapa. Deus macho cria o mundo sozinho. Né? Você acompanha. Em que período normalmente você tem a escritura, a Bíblia, mas como livro agora, tá bom? Escrita. Qual a influência que teve? Né? Qual a etapa que influenciou? Justamente essa etapa. Porque na prática a mulher dá à luz.
A outra pessoa, o homem, a mulher, qualquer pessoa. Quando você encontra o escrito, você retira a mulher da costela do homem, né? Por que a mulher tem que ser da costela do homem? Por que não foi criada fora da costela do homem? Tudo bem. Na hermenêutica, na interpretação, não, porque faz parte da mulher, porque a mulher completa o homem. Isso é bonitinho. Mas é uma tentativa de rechaçar uma situação que não deveria acontecer. A mulher é independente, é individual. Se há uma questão divina, ela obteve uma criação também independente. Então, essa ideia de tirar é justamente manter a mulher vinculada como se fosse dependente. Não, ela é independente. Pode exterminar os homens da face da terra, não tem problema nenhum. Né? A mulher consegue se adaptar. Ela tem força suficiente. Veja, esses apontamentos ficam à disposição depois para passar algumas bibliografias, se quiserem dar uma lida, uma coisa e outra. Só relembro que não tem nada pessoal, nada religioso, questão histórica. Eu sei que é muito delicado falar sobre isso, especialmente do ponto de vista público. Então veja como a mulher, ela foi sendo afastada e tendo seu poder tomado, e os homens justificando, né? Tem um outro livro que queria apontar para vocês, é um livro criado, Maleus Maleficarum, que é a mulher maléfica, né? Também foi escrito na Idade Média pela bula papal ainda, foi autorizado pela bula, quer dizer, o próprio Papa Inocêncio VIII acabou apoiando esse livro. Mas lá esse livro falava justamente daquilo que não era a mulher, né? Das coisas negativas que ela era, então não o que não era. E esse livro foi utilizado justamente para as atrocidades todas que ocorreram durante a Idade Média. A mulher passou a ser pior que o próprio demônio, né? O livro dava tantos poderes ao demônio, né? Essa figura também representativa do mal, e colocava a mulher ao lado dele. Aliás, a mulher parecia a companheira do próprio demônio nesse livro. E o livro justificou as atrocidades feitas pela sociedade e pela igreja neste período, né? Quer dizer, essa questão ela ocorre até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Todas essas questões históricas elas foram, de certa forma, ampliadas, incutidas até o dia de hoje. O que nos deixa preocupados. Uma coisa que justificou tanta coisa na Idade Média, né? Um livro justificou tanta coisa lá, e que até hoje, depois de tantas informações que nós temos a dificuldade de se inserir. Quaisquer setores, religiões que estiverem, não tem problema, continuem, fortaleçam e ajudem os seus pares lá, né? Acredite nos seus deuses, né? Acredita no seu Deus, faça o que é bom, mas faça o que é bom para você também e para as pessoas que estão ali ao seu lado. Porque essa atividade, a atividade religiosa é uma atividade prática também. É uma atividade de estender a mão, de ofertar uma ajuda. Esse é um aspecto mais interessante das questões religiosas do que exatamente a questão sua com aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita, a relação sua e é só sua. Não existe uma salvação, se houver, não existe uma salvação coletiva. Não, meu amigo bicho vai para a igreja, gente boa, sou amigo dele. Você acha que vai ser o quê? Vai ser salvo também? Por extensão? Isso não vai acontecer. É individual, o seu cuidado é individual, na sua crença, você. Mas você, com os seus pais, essa atividade prática é o que modifica a sociedade, especialmente quando movimentada por mulheres, que estão aí. Comissão de Direitos aqui da municipal, estadual, outras comissões, questões de discussão homofóbica, tudo isso está sendo discutido, envolve direitos de todos. E a mulher, ela não deve ser mais oprimida ou reprimida ou ter esse rótulo criado pela religião. A religião tem um grande poder, né? Para o bem ou para o mal. A gente deve observar. E esses valores, portanto, historicamente, os valores são valores femininos. Amor, bondade, isso é coisa feminina. Esse homem é muito bondoso. Já é até mal visto nos dias de hoje. Né? Essa coisa do carinho, essa alteridade desenvolvida pela mulher, é só por ela mesma. Né? E as estatísticas de hoje, trouxe para vocês aqui, nós temos aí, como coloquei, 660 rabinas no mundo todo. Nós temos valorização já no mundo acerca das monjas budistas, porque existe monja também. Né? A Zilda Ars, como responsável pela pastoral da criança, já em 2005, bem recente, continua até hoje. E as evangélicas, né? Aí como pastoras, em quaisquer setores do protestantismo, nós temos as mulheres também atuando. Né? Então,
o que a gente consegue observar é que a história, ela inverteu os poderes, trouxe para o homem não sabe lidar com isso, mas a gente observando, a gente sabe como é que isso vai funcionando, como é que isso pode ser utilizado da maneira positiva ou negativa. Portanto, o que vai nos sobrar aqui é que as mulheres não deverão estar mais só aguardando em posições ou desconhecendo o aspecto histórico que é utilizado dentro de vários setores, especialmente nas religiões como um todo. A mulher é livre para poder atuar também, dentro e fora dessas instituições. Agora, se você está num local em que você não tem um espaço para poder desenvolver suas potencialidades como mulher, tenha certeza que ali não é o seu lugar. Deve estar num lugar onde você é bem aproveitada, de maneira a você se descobrir, né? E deixar transpassar isso para outras pessoas que recebam benefícios pelas atuações que você tenha, atuações conscientes. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa tarde. Muito lindas palavras e o ensinamento também, com certeza, doutor Renato. Eu vou encerrando, então, por aqui, agradecendo a todos os presentes aqui na sessão, encerrando pelo horário deles também da TV Câmara, que eles já têm compromisso com daqui a pouquinho. Agradecendo cada um, a presença de cada um aqui, meus assessores, todo o pessoal novo que veio hoje até aqui, eu agradeço de coração. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Encerrando aqui, agradecendo também o Dr. Evandro pela presença aqui, a ilustre palestra. Obrigado. E assim como o Dr. Renato também. Muito obrigado. E uma boa noite. Você acompanhou a reunião permanente da Comissão Permanente da Mulher pela TV Câmara Campinas. Logo mais teremos a 45ª reunião ordinária.